Bem-vindo ao canal de meditação Alimentando a Alma. A meditação de hoje tem como tema Não há outro igual. Em uma linha de produção, tudo que se produz em grande escala e em série, um produto lançado hoje será o mesmo até que um substituto apareça. Conhecemos alguns lançamentos que ainda fazem parte da nossa vida, e sua primeira produção se deu há mais de 40 ou 50 anos, mantendo a sua produção e comercialização forte até os dias de hoje. Alguns sendo regional, aqueles que são conhecidos em apenas uma região, sua aceitação não ultrapassa os limites, mas continuam fortes nos seus limites. Outros com uma aceitação maior, se estendendo a todo o território nacional, sempre mantendo suas características, iniciando suas qualidades, e também temos aqueles produtos que ultrapassaram fronteiras territoriais, sendo comercializados e consumidos no mundo todo, não havendo outro igual. Quando falamos sobre a fé, sabemos que muitos têm suas crenças e temos que respeitar todas. Vivemos num país que nos dá liberdade de expressão, mas pelo conhecimento que temos, sabemos que tudo que existe nesse mundo teve um Criador, e Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Por mais que as crenças sejam muitas, não existe outro Deus que trabalhe por aqueles que nele confiam. E esse Deus é conhecedor de tudo quanto necessitamos. E antes de pronunciarmos uma só palavra, Ele já sabe o que diríamos ou pediríamos. Por isso dizemos, não há outro igual. Somente Ele e mais ninguém tem esse poder, e vale afirmar novamente, não há outro Deus igual a esse Deus Criador dos céus, da terra e tudo quanto nela há. Esse é o Deus verdadeiro, não há outro igual. A meditação de hoje tem o tema Não há outro igual. Nós somos conhecedores de muitos produtos que são lançados, e após os seus lançamentos começam a vir uma linha de produtos falsificados com aquela mesma imagem daquele produto. Alguns deles nem chegaram a ser lançados e já tem uma escala de falsificação. Etiquetas e mais etiquetas de produtos se compram através da internet, através de vários locais, que você pode colocar em algum produto, indicando aquela marca, porém ele só tem a etiqueta. O produto em si não tem nada a ver com aquela venda que você está fazendo daquela etiqueta. A etiqueta tem um nome comercial muito forte, porém
o produto adquirido é de segunda, terceira, quarta linha. Mas nós vemos também que quando nós falamos a respeito da fé, existe também muitas falsificações. Existe uma variedade de crenças que tiram o foco da realidade de uma fé. A fé é algo que ela tem que vir de Deus para a nossa vida. A fé é aquilo que nós acreditamos e não vemos, mas isso é um poder de Deus na nossa vida. Então, quando nós falamos da nossa área espiritual, nós não podemos nos deixar enganar. Existe um Deus? Existe um Deus. Mas por que a nossa adoração, a nossa fé, a nossa crença não é direcionada a esse Deus? Porque nós cremos em algo diferente desse nosso Deus. A palavra de Deus, ela diz que Ele não dá a glória dele a ninguém. Se Ele não dá a glória dele a ninguém, eu não tenho por que crer em nada mais além do que Deus. Eu não posso pegar um objeto e fazer daquele objeto o meu Deus, porque eu estou invalidando o poder de Deus e dando poder àquele objeto, aquilo que eu estou pegando, que é palpável. Mas nós devemos nos alegrar, porque não há outro igual. Não há outro Deus que foi o gerador, o formador dos céus e da terra. Aquele que com o poder da tua palavra, Ele disse, haja. E tudo que se imagina, houve. Veio à existência, inclusive veio à existência algumas coisas que muitos adoram como Deus. Se foi o próprio Deus que fez aquilo. Aí a palavra de Deus também diz que enganoso é o coração do homem. Então o coração do homem, ele é enganoso porque ele mostra algo que não tem nada a ver com Deus e nós deixamos Deus de lado para adorar aquilo. Mas não há outro igual. Não há outro igual. Você pode até adorar aquilo que a sua mente te leva a adorar, mas não há outro Deus igual. Não há outro igual ao Deus Criador dos céus e da terra. Nele está todo o poder nos céus e na terra. Esse todo o poder está em cima daquilo que você acha que é Deus e adora. Deus tem o poder sobre ele. Essa tal adoração, ela é inválida porque esse objeto ou algo que você adore, ele não é Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 45, e o verso de número 5, que diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, ele está dizendo que ele é o Senhor, que ele é Deus e não há outro além dele. E fora de mim não há Deus. Então, se você adora algo que não seja esse Deus, Criador dos céus e da terra, a sua adoração de nada tem valor. A sua adoração de nada vai te trazer benefício. Porque a palavra está dizendo que eu sou o Senhor e não há outro. Isso é Deus dizendo. E ele diz que fora dele também não há Deus. O único Deus é Ele. Por que nós devemos adorar a outras coisas e deixarmos de adorar ao Deus verdadeiro? Lembre-se dessa meditação, guarde essa meditação. Não há outro igual. Deus abençoe a tua vida.